Olá, meu nome é Ana Paula. Primeiro eu queria agradecer o convite de estar aqui participando do Congresso Estética, o primeiro Congresso Estética, eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês, para profissionais da área de beleza, da área de estética, passar para vocês algumas dicas de uma maquiagem bem natural, uma maquiagem específica para a gente estar utilizando no atendimento às nossas clientes, no nosso trabalho do dia a dia em cabine. É inclusive uma maquiagem que vocês podem usar como orientação para uma finalização de cabine, uma finalização de tratamento facial, de limpeza de pele. E também essa maquiagem é mais natural, uma maquiagem que vai dar um aspecto saudável para vocês, de aparência saudável, que eu acho que nessa nossa área isso é importantíssimo. Você não precisa necessariamente no seu dia a dia estar utilizando uma maquiagem muito carregada. O importante é a gente manter uma aparência saudável de uma forma bem natural. E essa orientação, essa dica que eu vou estar passando hoje para vocês aqui. Vamos começar então com a parte da preparação da pele, que é uma das partes mais importantes para a gente garantir a fixação dessa maquiagem, a aparência de uma pele bonita e saudável. E a gente vai estar fazendo uma preparação de pele, uma cobertura de pele muito natural, ideal para a gente estar usando no nosso dia a dia de trabalho, que dá uma aparência bem suave, bem natural e que dá uma aparência bonita, uma aparência saudável. Primeira coisa, a aplicação de um primer. O primer ele sempre vai ajudar a disfarçar qualquer tipo de imperfeição que a gente tenha na pele, como ossos muito dilatados, algumas marcas de expressão, vai ajudar muito no controle da oleosidade. Então, a maquiagem que a gente possa usar o dia todo, é importante ter a preparação da pele com a aplicação de um primer. O primer é importante que ele seja aplicado em pouca quantidade. A gente não precisa de uma quantidade grande de primer. Ele pode ser aplicado com um pincel, com uma esponja, com a própria mão, espalhando bem por todo o rosto, principalmente na zona T, nas áreas com maior tendência à oleosidade, com os ossos dilatados e sempre em pequena quantidade. Cobertura de pele bem natural, com aspecto bem natural, bem saudável, bem suave. Pronto, feita a aplicação do primer, vamos para o segundo produto, que é a aplicação de uma base. A aplicação de uma base para o dia a dia, para uma ocasião mais informal do trabalho, o ideal seria uma base líquida. Hoje em dia a gente tem todas as opções dos produtos que a gente costuma chamar produtos multifuncionais, que seriam um BB Cream ou um CC Cream. Ele dá uma cobertura de pele também bem natural, cobre algumas pequenas imperfeições. Pode ser aplicado também com pincel, com uma esponjinha. Por todo o rosto. É importante escolher um produto que seja exatamente da mesma tonalidade da sua pele, para que não dê diferença. Vocês podem fazer o teste do produto para escolher a tonalidade correta no próprio pescoço, tá? Então, pegar um pouquinho do produto, experimenta nesta região, para você ver se o produto dá exatamente na sua tonalidade de pele. Aplicando por todo o rosto, área dos olhos. Pode ser aplicado com uma esponja, com um pincel, com as próprias mãos. No dia a dia, a gente não precisa se preocupar com uma cobertura de pele muito pesada.
exatamente para não dar uma aparência muito artificial, né? A gente tem que se preocupar no nosso dia a dia de trabalho, uma aparência saudável, nada muito carregado. Deixar para usar uma cobertura de pele mais pesada à noite, por uma ocasião mais formal. Com batidinhas por todo o rosto. Pode descer um pouquinho para o pescoço, esfumando para o pescoço, exatamente para não dar diferença. Terminada a aplicação da base, a gente pode estar utilizando um corretivo para cobrir também pequenas imperfeições, olheiras. É importante até a gente fazer misturas de cores de corretivo. Posso estar utilizando um corretivo mais amarelado com um corretivo um pouco mais laranjinha, para a gente principalmente cobrir as imperfeições. O corretivo, ele não pode ser uma tonalidade, olha para cima um pouquinho, muito mais clara que o tom da pele, exatamente para não dar uma aparência artificial. O corretivo, ele tem que ser utilizado numa tonalidade o mais próximo possível da pele, para dar uma aparência mais natural. Então, bem rente aos cílios, toda a pálpebra inferior. Fecha o olho um pouquinho. O corretivo, ele é muito interessante para cobrir pálpebra superior também, aquela pálpebra com uma tonalidade amarelada ou arroxeada. E ele, inclusive, vai ajudar depois na fixação da sombra. Então, é importantíssima a aplicação do corretivo em toda a pálpebra. Posso finalizar para dar um melhor acabamento com suaves batidinhas. Pra cima. Por toda a pálpebra. Fecha um pouquinho o olho. Corretivos a gente tem hoje em dia de várias formas cosméticas. Corretivos mais cremosos, mais líquidos, mais compactos, que eles podem ser utilizados conforme o gosto pessoal. Cobrir pequenas imperfeições, alguns pontinhos de acne, mas sempre de uma forma muito natural. O corretivo, ele não pode ficar marcado. Para finalizar a cobertura de pele, a gente tem que selar essa pele com um pó. Pode ser um pó compacto, um pó facial. Também, olha para cima um pouquinho. Respeitando sempre a tonalidade da pele. Existem os pós translúcidos, que normalmente eles se adaptam a todas as tonalidades de pele. Ou utilizar sempre um pó que seja o mais próximo ao seu tom natural de pele. Desce para o pescoço, para a gente não deixar diferença entre o pescoço e o rosto.
O pó, ele é muito importante para selar toda a cremosidade da base e do corretivo que a gente passou antes. Fecha um pouquinho. É ele que vai ajudar também na fixação, na durabilidade dessa maquiagem durante o dia, dando uma aparência mais fosca, mais mate, tirando a cremosidade e a oleosidade, ajudando a controlar a oleosidade da pele. Finalizar com o pincel Duo Fiber para tirar qualquer excesso de produto. Uma coisa muito importante hoje em dia que a gente não pode esquecer é de dar uma atenção especial para as sobrancelhas. Principalmente na nossa área, na área de beleza, a sobrancelha é uma área que está em grande destaque hoje em dia, ela está sendo muito valorizada e ela faz parte do olhar, da expressão do olhar. Então é muito importante a gente sempre estar com essa sobrancelha bem delineada, bem feita. E na maquiagem, através da maquiagem, a gente tem recursos de realçar mais ainda essa sobrancelha. A gente pode estar utilizando o próprio lápis específico para a sobrancelha ou então uma sombra opaca com uma tonalidade que se aproxime o máximo possível à cor natural da sobrancelha. Então, normalmente, tons de marrom opacos. Vocês podem estar utilizando um pincelzinho chanfrado, bem firme, sempre no sentido do crescimento do pelinho, de uma forma muito natural. Só para definir e realçar o formato da sobrancelha. É importante, lógico, que essa sobrancelha esteja bem feita, com os pelinhos retirados da forma correta. Depois de aplicada a sombra, a gente pode, inclusive, tirar o excesso com um pincelzinho específico também de sobrancelha. E para ajudar a fixar e definir, a gente pode estar utilizando a máscara de cílios incolor. Ela vai ajudar a fixar esse lápis ou a sombra que foi utilizada, a manter os pelinhos no lugar. Próximo passo é a gente trabalhar com o que a gente costuma chamar de efeito de luz e sombra na maquiagem. Hoje em dia a gente tem os produtos que chamam pó bronzan e pó iluminador. Esses produtos, eles podem ser usados de uma forma muito natural, mas o importante é que ele seja utilizado da forma correta, para dar uma aparência saudável para o rosto. Então, a gente vai começar primeiro com a tonalidade mais escura, que seria o pó bronzan, e a gente vai usar nos pontos mais altos do rosto, ou seja, parte de cima da testa. Para essa maquiagem informal que a gente vai estar trabalhando para o dia a dia, a gente não tem que se preocupar com as correções de rosto, com contornos, com aquela maquiagem mais artificial, mais pesada, que a gente normalmente utilizaria à noite. Aqui a gente realmente quer dar um efeito mais saudável, um efeito mais natural. Então, a tonalidade mais escura, que seria o pó bronzan, a gente vai usar no ponto mais alto da testa, abaixo da maçãzinha do rosto. Isso daqui a gente já vai dar aquele efeito de afinar o rosto, sempre trazendo em direção ao nariz e abaixo, bem abaixo da maçãzinha do rosto. De uma forma muito natural, não posso deixar uma aparência pesada, artificial. Esfumo bem esse produto.
posso trabalhar desde a lateral, aqui próximo às têmporas, e desço em direção ao nariz. Sempre lembrando que aqui é importante a gente dar um espaço de 2 dedos nesta região. Eu nunca posso aproximar esse pó bronzan, não posso encostar no nariz, sempre dando o espacinho de 2 dedos. Depois, na pontinha do queixo, na pontinha do nariz e no contorno do rosto, abaixo do maxilar. Mas aqui é importantíssimo a gente esfumar pro pescoço, para não ficar aquela linha marcada. Então, eu trabalho esfumando bem todo o contorno do rosto. Os pontos em que eu quero dar destaque, como se ela tivesse tomado um sol. Depois a gente vai para a tonalidade mais clara, que seria o pó iluminador. Eu gosto de trabalhar com uma esponjinha, poderia ser com um pincel também. Olha para cima. Primeiro lugar, contorno dos olhos, a lateral do olho. Abaixo da aplicação do pó bronzan, contorno dos olhos, lateral dos olhos, abaixo da correção da aplicação do pó bronzan, no centro do rosto, da testa e do nariz, acima do lábio e abaixo do lábio. São os pontos onde a gente vai estar aplicando o pó iluminador, os pontos de luz que a gente tem que dar no rosto. Uma coisa muito importante aqui é a gente tomar muito cuidado em não deixar esses produtos, tanto o bronzan quanto o iluminador, marcado. A gente tem que procurar esfumar para dar uma aparência o mais natural possível. Então, eu posso vir novamente com o Duo Fiber e esfumar muito bem. Tirando bem todas as marcações. O objetivo desse efeito de luz e sombra é dar uma aparência bem natural. Esses pós iluminadores, a maioria deles, eles contêm partículas de efeito óptico, que seria o quê? Eles vão atenuar as linhas de expressão. Então, eles podem até ser usados durante o dia, que eles não têm aquela cintilância artificial de uma sombra que é mais indicada, por exemplo, para ser usada à noite. Esse tipo de produto pode ser usado durante o dia tranquilamente. Aqui, para vocês entenderem bem a forma correta da gente aplicar esse pó bronzan e o iluminador no rosto, é a seguinte: 2 dedos de pó iluminador, 2 dedos do pó bronzan, 2 dedos do pó iluminador e novamente 2 dedos do pó bronzan logo abaixo do contorno do rosto aqui do maxilar, tá? Então, 2 do iluminador em volta dos olhos, 2 do bronzan na maçãzinha do rosto, 2 do iluminador e 2 do bronzan, para a gente poder dar esse efeito de luz e sombra no rosto, tá? E lembrando sempre que ele tem que estar muito bem esfumado, eu não posso deixar essas linhas marcadas de uma forma muito artificial. A área dos olhos, a gente pensar numa maquiagem também para o dia, para um ambiente profissional, um ambiente de trabalho, o ideal seria também um tipo de maquiagem que valorize o olhar, mas de uma forma bem natural.
A indicação seria vocês trabalharem também com uma sombrinha marrom, bem suave, trabalhando bem a marcação do côncavo, que vocês podem até inclusive utilizar o próprio pó bronzan também. Com um pincel arredondado, a gente esfuma bem, dando profundidade no côncavo. Isso ajuda a levantar o olhar. Esfuma essa sombrinha marrom para ela não ficar muito marcada. Só trabalhando a linha do côncavo. Com uma sombra marrom. Ou o próprio pó bronzan também a gente pode estar utilizando. De repente, vocês podem fazer uma maquiagem completa só utilizando o pó bronzan e o pó iluminador. É uma forma muito prática, muito fácil da gente trabalhar no dia a dia. Trabalha a profundidade do côncavo. Esfumando também, sempre tudo muito bem esfumado. Aqui no caso eu tô aplicando primeiro uma sombra marrom, um pouquinho mais escura, e depois trabalhando até um pouquinho com o próprio pó bronzan, para dar também uma tonalidade bem natural. Da mesma forma que a gente trabalhou luz e sombra no rosto, a gente pode trabalhar aqui no olho. Pálpebra móvel, posso pegar um pouquinho do próprio pó iluminador e aplicar em toda a pálpebra móvel. E logo abaixo da sobrancelha. Aqui é uma orientação, uma dica que eu tô passando para vocês de uma opção, né, de maquiagem para a gente estar usando durante o dia, durante o nosso horário de trabalho, no ambiente profissional. Lógico que existem várias opções, a gente sempre tem que levar muito em consideração o gosto pessoal. Se você gosta de um olho mais marcado, um canto de olho mais marcado, também é uma opção. Aqui seria uma forma bem natural da gente valorizar o olhar, valorizar o rosto, mas dando só uma aparência saudável. Com uma maquiagem mais nude também, que tá muito na moda, tá usando muito. E fica uma coisa bem neutra. Ou seja, você tem uma aparência bonita, uma aparência saudável, mas de uma forma bem natural. É uma maquiagem que é rápida de fazer, não leva muito tempo, para quem de repente não tem muito tempo, não tem muita paciência de se automaquiar. Olha lá para cima um pouquinho. Dá o acabamento sempre da lateral dos olhos, cantinho do olho com o final da sobrancelha. Isso daqui ajuda muito a levantar o olhar. Cantinho do olho com o final da sobrancelha. É o limite que a gente tem de aplicação da sombra.
Fica muito bonito também, dá um ar muito saudável, a gente pegar uma tonalidade de blush rosa, um rosa queimado, um rosa antigo, e jogar aqui na frente, aí sim, mais próximo ao nariz. Então, aquela correção, aquele efeito de profundidade que a gente usou com o pó bronzan foi logo abaixo da maçã do rosto. Esse blush mais rosado, para dar um ar saudável, a gente vai aplicar bem aqui na frente, mas também de uma forma bem esfumada, para dar um aspecto bem saudável, bem natural, como se a pessoa tivesse coradinha. É importantíssimo a aplicação de uma máscara de cílios. Numa maquiagem mais informal, a gente até pode dispensar o contorno de olho. Como eu falei para vocês, vai depender de gosto pessoal. Se você gosta de um contorno de olho para o dia, se você não gosta, o contorno de olho ele é bem dispensável. O que a gente não pode dispensar é a máscara de cílios, que é o que vai valorizar mais ainda o olhar. Olha lá para baixo. Pode ser utilizado um delineador, como eu falei, dependendo do gosto pessoal. Um delineador fininho, mais discreto, também fica muito bonito para usar no dia a dia. Com uma sombra neutra também. Para o dia, o ideal é a gente evitar pelo menos produtos muito cintilantes, sombra muito cintilante. Eu até posso usar um olho mais marcado, um olho mais escuro, uma sombra preta, uma sombra marrom, desde que ela seja opaca. Então, durante o dia, a gente sempre dá preferência para produtos mais opacos, sem muito brilho, e à noite é que a gente pode abusar um pouquinho mais de brilhos e cintilâncias. Pálpebra inferior, nos cílios inferior, olha para cima um pouquinho. A gente pode estar usando a própria máscara de cílios incolor ou a preta. Aí também vai de gosto pessoal. Aqui no caso eu estou usando a incolor, tá? A incolor, ela garante mais a durabilidade dessa maquiagem, né? Você não corre o risco, por exemplo, de chegar no final do dia com a máscara de cílios borrada na pálpebra inferior. A mesma coisa da utilização do lápis. O lápis, muitas vezes a gente chega no final do dia com aquele aspecto de olheira e às vezes é o produto que escorreu com a própria oleosidade, transpiração. Esse produto pode acabar escorrendo e dando aquele aspecto de olheira no final do dia. Então, por isso que um conselho, uma orientação que a gente daria seria essa: dispensar o uso do lápis para o contorno de olho e só utilizar a máscara. Para a gente finalizar essa nossa maquiagem natural, a gente vai para os lábios. Aqui também vocês têm a opção, de acordo com o gosto pessoal, de utilizar um batom um pouco mais forte, principalmente aqui, como a gente trabalhou com o olho bem neutro, caberia qualquer cor de batom aqui, desde um tom de vermelho, um tom de rosa, um tom alaranjado e até os nudes, tá? Seguindo essa maquiagem mais natural, mais nude, eu vou aplicar nela um batom de tom, um rosa queimado, nude também, bem suave. Mas também poderia ser um batom vermelho, por exemplo, se fosse o gosto pessoal dela, principalmente pela questão do olho estar bem neutro. O batom vermelho é aquilo que a gente sempre fala. Para um ambiente profissional, a gente precisa tomar cuidado, porque o batom vermelho normalmente ele é muito chamativo. Então a gente precisa tomar cuidado se é ideal ou não.
mas ele não é proibido não, ele pode ser usado também durante o dia, a gente precisa tomar cuidado com ele num ambiente profissional, que normalmente é um batom mais chamativo, mas ele não é proibido não, ele pode ser utilizado também durante o dia, de acordo com o gosto pessoal. Que é uma coisa que a gente tem que respeitar, né? Vai da personalidade, do gosto. Às vezes a pessoa está acostumada, mesmo no dia a dia, a utilizar um batom vermelho. Então também pode, não é proibido. E aqui a gente finalizou, gente, essa orientação, essa dica que eu tinha para dar para vocês de uma maquiagem ideal para a gente estar utilizando no nosso dia a dia, principalmente no ambiente de trabalho, para a gente estar atendendo as nossas clientes de uma forma bonita, natural, com aspecto de pele saudável. Se vocês quiserem alguma orientação a mais, alguma dica a mais a respeito da área de maquiagem, vocês podem estar entrando em contato comigo pela minha página do Facebook, Ana Mello. Lá a gente pode trocar algumas informações a respeito de maquiagem. Eu trabalho muito na área de design de sobrancelha, micropigmentação. Sou professora do Senac, da Unidade Santana. Também qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo através do Senac, da Unidade Santana, ou então através da página, né, do meu Facebook. Também a gente pode estar trocando algumas informações a respeito de algumas orientações, algumas dicas a mais que possam interessar para vocês. Obrigada!